Nós estamos iniciando hoje a nossa série sobre família. Nós fazemos uma série sobre família todo ano. E todo ano, quando a gente vai começar uma série sobre família, eu tenho que, na primeira mensagem da série, falar algumas coisas importantes, colocar alguns pontos já bem claros para evitarmos alguns contratempos futuros. Só apresentando a série é essa, Minha Casa é tua. E nós vamos falar sobre o desenvolvimento da integridade da família cristã. Integridade no sentido de sermos os mesmos. No templo, fora do templo, no templo, em casa, no trabalho, na escola, enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, eu já fiz isso no culto da manhã, eu preciso estabelecer um pacto de paz e cooperação entre nós. Por quê? Porque todas as vezes que nós falamos sobre família, inevitavelmente nós mexemos em vespeiro. Porque família é o local das maiores bênçãos e das maiores dificuldades. As melhores coisas que você já viveu em família, e as piores coisas que você viveu, provavelmente também viveu no âmbito familiar. Na família nós somos profundamente abençoados, mas também somos machucados na relação familiar e depois somos sarados, curados nessa mesma relação e por aí vai. E aí, quando a gente faz uma série sobre família, nós temos que abordar todos os aspectos possíveis de dificuldades familiares. O que faz com que, por exemplo, às vezes você se enxergue meio que na vitrine. Se eu estiver falando de X ou Y, sei lá, dando aqui um exemplo. De repente, eu falo alguma coisa e o Adilson pode pensar assim, acho que ele está falando de mim. Porque eu falei alguma coisa que tem muito a ver com a vida dele, talvez com alguma dificuldade que ele esteja passando, e ele vai pensar assim, nossa, acho que ele falou isso pensando em mim. E daí, sei lá, o Manguinha também. Aí eu vou falar uma outra coisa, aí o Manguinha vai pensar assim, nossa, isso já acho que foi para mim. E talvez depois, se o Adilson e o Manguinha conversarem depois do culto, eles vão falar assim, nossa, você notou que o Marquito hoje estava dando, sei lá, algumas indiretas e talvez até diretas, porque eu não sei quanto a você, mas muita coisa ali encaixou no que eu estou vivendo. E fala, realmente, eu também senti, você também sentiu. E daí, sei lá, nessa conversa está lá o Mateus que vai falar assim, não, eu ouvi vocês falando, e olha, eu quero dizer que eu também senti isso. Então, antes da gente continuar, eu quero dizer que se você sentiu isso, tudo verdade. Tudo verdade mesmo. Por quê? Porque eu sou pastor de uma igreja local. Eu pastoreio pessoas de uma comunidade. Então é óbvio que quando eu preparo mensagens a serem pregadas, eu estou pensando no pessoal da minha igreja local. E é claro que quando nós vamos fazer qualquer série, ainda mais uma série sobre famílias, todas as conversas acumuladas nesses anos todos, todas as histórias, tudo isso acaba vindo à tona, mesmo que a gente não queira. E eu também acho que não é nem um pouco correto, eu como pastor dessa igreja, falar para vocês assim, olha, eu vou fazer uma série sobre família, mas eu quero dizer que eu não vou falar nada endereçado a você, você pode ficar tranquilo, não fiz nada pensando na sua vida, então você deve pensar como ovelha dessa igreja, como membro dessa igreja, então não venho. Porque se o próprio pastor dessa igreja, ouvindo as dores, as angústias, as conversas, não pensa em uma palavra do Senhor, bíblica, para trazer um pouco de luz, inclusive sobre os nossos pecados, então eu não sei se essa vai ser uma boa igreja para você. Então, sim, tudo que nós conversamos nessa série, eu espero, pelo menos eu vou fazer todo o esforço do mundo para que tenha a ver com você. Isso significa que você vai provavelmente se sentir um pouco desconfortável em alguns momentos, mas também confortável em outros, vendo que tanto erramos quanto acertamos nessa nossa relação familiar, tá ok? Mas eu preciso de um pacto de paz para que você, se você quiser me matar, faça isso no final da série.
Porque de repente eu falo alguma coisa hoje, você fica bravo hoje, mas é uma coisa que eu vou continuar dizendo na semana que vem, e aí você vai pensar assim, bom, então dito dessa forma, então eu aceito. Então espere até o final da série. Se chegar ao final da série e você ainda estiver com muita raiva, muita indignação, marque um aconselhamento com qualquer um dos líderes da igreja. Você pode mandar o seu e-mail para o nosso setor de ouvidoria. Nós temos um setor de ouvidoria, que é um e-mail do Nando que eu vou passar depois em off, porque senão o pessoal fica mandando. É o nosso setor de ouvidoria, você pode mandar para lá todas as suas reclamações. Agora, como nós sempre falamos, se Deus tocou no seu coração, falou com você, se Deus abençoou a sua vida, você manda um e-mail para mim relatando todas as bênçãos recebidas nessa série de família, tá ok? Então, nessa série, como eu disse, nós vamos abordar essa dificuldade que nós temos de sermos íntegros, de termos uma só vida, uma só forma de agir. Eu quero começar com uma citação que eu roubei, eu quero dar esse crédito, essa citação foi roubada, eu esqueci de fazer essa indicação da manhã e quero corrigir isso, porque essa citação eu roubei do Facebook do pastor Sandro Baggio, lá do Projeto 242 em São Paulo. Eu roubei essa citação lá do Facebook dele, que é a seguinte: John Stuart Mill disse que dificilmente 1 em cada 1000 cristãos se deixa guiar pelas advertências do Novo Testamento. Na prática, o homem adere às normas culturais do seu ambiente e, em seguida, coloca o cristianismo em harmonia com essas normas. Eu acho que a gente tem esse texto citado aí, se você quiser tirar foto, se você quiser fazer qualquer coisa com ele, mas a citação é desse livro que está aqui embaixo, desse cara já, como você pode ver, bastante antigo. Dificilmente 1 em cada 1000 cristãos deixa que a sua vida seja guiada pelas advertências do Novo Testamento. Na prática, o ser humano adere às normas culturais do ambiente em que ele está, e daí ele tenta colocar pitadas de cristianismo na coisa toda. O que nunca funcionou, não funciona e nunca vai funcionar. Uma coisa que nós vamos falar muito na mensagem de hoje é sobre uma palavra muito corriqueira no meio religioso, que é a palavra hipocrisia. O que é hipocrisia? É você fingir ser uma coisa que você não é. E nós precisamos, infelizmente, confessar que no ambiente religioso, se nós não tomarmos cuidado, a hipocrisia domina com muita facilidade. O pessoal aqui, e o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, que tem um pouquinho só de experiência no convívio religioso, que cresceu num meio religioso, sabe do que eu estou dizendo. Às vezes a igreja é prato cheio para a celebração da falsidade. Culpa de Deus? Culpa da igreja? Claro que não. Culpa nossa, que temos dificuldade de assumir a vida cristã como um todo. Assim, o que acontece é que, basicamente, nós vamos fazendo da nossa vida uma vida cheia de gavetas. Então, por exemplo, você, para vir para cá nessa noite, abriu a gaveta da espiritualidade. E aqui você vai louvar a Deus, você vai ouvir a palavra, você vai orar, você vai cantar, você vai conversar com alguns irmãos e irmãs. E aí, a hora que acabar o culto, o que você vai fazer? Você vai fechar essa gaveta da espiritualidade e vai abrir de novo quando? No próximo domingo. Agora, por exemplo, qual gaveta você vai abrir amanhã de manhã? A gaveta do trabalho. E essa gaveta provavelmente vai ficar aberta e vai guiar a nossa vida a semana toda. A gaveta da espiritualidade está lá muito bem fechada. Inclusive é melhor se você puder colocar um cadeado ali. Porque vai que um anjo desavisado vem e abre sem perguntar para você se pode. Vai que Deus, de repente, queira fazer com que aquela gaveta tenha alguma influência na sua vida. Não, nós precisamos evitar isso. Você tem que deixar as outras, a gaveta da diversão, a gaveta dos prazeres, a gaveta do trabalho. E aí nós deixamos todas elas abertas enquanto a gaveta da espiritualidade está lá no canto dela. E nós vamos abrir só
no próximo domingo. Eu espero que isso que eu estou falando não tenha nada a ver com você e você esteja pensando assim, nossa, de onde é que ele tirou essa ideia? Que livro ele leu para ter uma ideia ridícula como essa? Porque nem de longe é o que acontece. Eu espero que você esteja sinceramente sentindo isso. Mas eu arrisco dizer que na maioria das vezes não é o que acontece. Assim nós vamos tendo uma determinada postura em ambientes santos e uma outra postura completamente diferente em ambientes que nós chamamos de mundanos. Aí então nós temos a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. Nós temos o nosso momento de adoração e de servir a Deus e o nosso momento de trabalhar e fazer as nossas coisas. No entanto, lembre-se, em nenhum momento, em nenhuma página, a Bíblia diz que é assim que um cristão deve viver. Uma grande parte das crises familiares, principalmente em lares cristãos, tem a ver justamente com essa postura. Isso atinge principalmente crianças. Às vezes eu encontro pais que dizem assim, olha, eu não sei o que aconteceu com meu filho, porque, sabe, criei ele na igreja. Eu sempre levei meu filho na escola dominical para aprender a palavra do Senhor. O que será que pode ter acontecido com meu filho? Eu logo penso, muito provavelmente, o único local e o único lugar onde ele ouvia a palavra de Deus era na escola dominical. E eram 50, 60 minutos em contrapartida com todos os outros minutos que ele vai vivendo. E quem tem um pouco de história religiosa sabe que muitas vezes aquilo que nós ouvíamos como crianças na escola dominical era desconstruído já na hora do almoço. E ambientes familiares têm um poder de construção e desconstrução que nós não conseguimos mensurar. E se nós não temos uma vida íntegra, uma vida reta, é claro que as nossas famílias passam a ser um local de desconstrução de tudo que pode ser religioso. Onde pais não são os pais que deveriam ser, onde filhos não são os filhos que deveriam ser, maridos não são os maridos que deveriam ser, esposas não são as esposas que deveriam ser, porque outras gavetas estão abertas no coração, e Deus está ali jogado num canto esperando apenas a hora dele chegar, talvez no próximo domingo à noite. Um outro fator é que quem viveu os anos 80 e os anos 90, e talvez o começo do ano 2000, deve lembrar que as pessoas diziam uma frase que virou frase comum. As pessoas diziam assim, mais importante do que ter é o quê? É ser. Lembram dessa frase? Virou frase padrão. Mais importante do que ter é ser. Agora, essa frase já não vale mais. Porque na cultura em que nós estamos inseridos, não importa mais se você tem. Não importa mais se você é. Importa o quê? Se você parece. E essa celebração acontece muito forte nas redes sociais. Eu me lembro de eu e minha esposa, há poucos dias estávamos vendo uma pessoa andando com um celular na mão, e aquela pessoa chamou a atenção porque ela estava com um semblante triste, muito triste. Aquele semblante extremamente depressivo. E ela estava andando, e eu e minha esposa acompanhando aquela pessoa andando, triste, cabisbaixa, sozinha, e de repente ela para, bem em frente onde a gente estava sentado, e ela pega o celular dela, e então o semblante triste acaba, ela toma uma outra postura, ela vai fazer uma selfie. E ela faz aquela selfie bem no estilo selfie mesmo, porque como é que é o estilo selfie de selfie? Você tem que fazer aquele bico de pato, né, aquele bico, aquela coisa, e um sorriso. E aí ela tirou uma selfie assim, com aquele sorriso escancarado no rosto, cara de felicidade. Uhul, estamos nós, é aqui. E aí então ela tira essa selfie. Quando ela tira a selfie, simplesmente o rosto dela se transforma. Ela volta ao rosto triste, ela volta ao semblante abatido, ela volta à postura depressiva e continua a sua caminhada. E eu e a minha esposa olhamos para aquilo e pensamos, que loucura é essa? Essa moça está mal. Ela está precisando de alguém que a ajude.
Claramente ela está entristecida, mas ela está numa sociedade em que você não precisa ser nada, você não precisa ter nada, você tem que parecer. É importante como a sua foto sai na rede social, para parecer que você é uma coisa que no fundo você não é. E é assim que a nossa sociedade vai nos ensinando a viver. Em nossa cultura, então, o importante é você parecer ser alguma coisa. E aí, é claro que trazendo isso para a espiritualidade cristã, a gente começa a achar que eu não preciso ser espiritual ou santo. Eu só preciso parecer espiritual ou parecer santo. Eu não preciso de verdade ter um relacionamento com Deus. Eu preciso parecer ter um relacionamento com Deus. E olha, qual é a melhor forma de você parecer ter um relacionamento com Deus? Sabe qual é a melhor forma? Frequentando uma igreja. Porque se você frequentar uma igreja, todas as pessoas vão pressupor que você tem um relacionamento muito bom com o Senhor. Porque não importa o que a pessoa fale, você vai falar assim, mas eu sou membro de uma igreja. Não importa o que a pessoa fale, você vai dizer assim, não, mas eu vou aos cultos todos os domingos. Não importa o que a pessoa fale, você vai dizer, eu frequento um grupo pequeno da minha igreja. Veja, a pessoa não sabe exatamente o que está no seu coração, mas você parece ser alguém que tem um relacionamento com Deus. E na nossa cultura, isso basta. Se você parece ser santo, basta. Se você parece ter um relacionamento com Deus, está ótimo. Mesmo se todos os princípios que guiam a sua vida não sejam bíblicos. Mas se você, de repente, num domingo, postar uma selfie na igreja, seus problemas estão resolvidos. Ninguém, nessa cultura, vai ousar dizer que você não é cristão. Porque ela viu uma foto sua no culto. E se você quiser se mostrar ainda mais, sabe o que você pode fazer? Que é isso em si não é pecado, mas se é para encobrir alguma coisa, ou porque a gente quer parecer algo, isso é ruim. Por exemplo, você pode fazer uma coisa que é muito legal, faz live do culto. Veja, eu não tenho nada contra live em culto, mas poucas coisas são tão poderosas para fazer você parecer alguma coisa do que live em culto. Porque todas as pessoas que estiverem seguindo você vão falar assim, olha, ele louva a Deus. No entanto, nem sempre isso é verdade. Isso faz então com que as pessoas passem a produzir o seu próprio padrão de santidade. Eu não tenho mais a Bíblia como referencial. Eu tenho a mim mesmo como referencial. E como eu tenho a mim mesmo como referencial, eu posso determinar qual parte da Bíblia eu gosto, qual parte da Bíblia eu não gosto, qual parte da Bíblia eu vou seguir e qual parte da Bíblia eu não vou seguir. Só que a gente se esquece que quando a gente faz isso, nós estamos nos colocando, inclusive, num lugar maior do que Deus. Dizendo para Deus assim, o Senhor inspirou a palavra. No entanto, eu preciso fazer algumas adequações, porque o Senhor não ia imaginar que a gente chegaria em 2019, o mundo estando do jeito que está, e o Senhor querendo que a gente viva do jeito que o Senhor estabeleceu aqui na palavra. O Senhor não vai achar que a gente vai ser tonto a querer pegar todos os padrões do Senhor e estabelecer os padrões do Senhor para a nossa vida. Até porque se a gente fizer isso, nós não vamos parecer muito politicamente corretos nesse mundo em que nós estamos vivendo. Por exemplo, quantas vezes nós ensinamos aos nossos filhos o seguinte, olha, isso você faz em casa, hein? Se você fizer isso na rua, eu arrebento você. Eu não estou dizendo, por exemplo, se o seu filho anda de cueca em casa, que você vai falar assim para ele, olha, não, pode andar de cueca na rua, porque não estou dizendo disso. Mas a gente sabe que há coisas que nós dizemos para os nossos filhos que nada mais são do que o ensinamento da hipocrisia. Do tipo, filho, eu sei que nós somos assim, mas nós somos assim aqui em casa a gente está, aqui em casa nós somos quem nós somos de verdade, na rua a gente vai fingir. E então, se na igreja então você fizer isso, eu espanco você a hora que chegar em casa. E o que a gente vai ensinando para as crianças? Hipocrisia, falsidade, mentira. Olha, o cristianismo é um conto de fadas, que a gente curte de repente, num final de semana, num cinema chamado Templo. Mas ninguém vai viver a partir de um conto de fadas, porque ninguém é idiota a esse ponto. O texto que nós vamos ler hoje, em Mateus 15, tem muito a ver com isso. E lembre-se, todo esse contexto é o contexto de relação familiar.
Porque eu acho que nenhum cristão teria problema em responder a seguinte pergunta: a sua casa é de Deus? Sim ou não? Nenhum cristão teria problema em responder: sim, a minha casa é de Deus. Se ela é de Deus, quais são os padrões que deveriam guiar todas as relações dentro desse lar? Porque eu só posso dizer que uma casa é de Deus se de verdade os padrões vividos naquela casa são os padrões da palavra de Deus. Do contrário, eu vou responder essa pergunta com um sim, apenas porque eu quero parecer que a minha casa é uma casa de Deus, mas que no fundo, quem toma conta de tudo sou eu mesmo, meus sonhos, meus desejos, meus projetos, e Deus pode até aparecer na minha casa, desde que ele não mexa em nada. Deus pode até aparecer na minha casa, desde que ele não tente fazer qualquer coisa que eu não goste. Que ele não mude, inclusive, nenhum quadro de lugar, porque eu não vou admitir que Deus vai mexer em alguma coisa que eu preze tanto. E aqui nesse texto, Jesus vai falar um pouco sobre esse problema de integridade e hipocrisia que acaba afetando o nosso relacionamento familiar e impedindo que nós sejamos pai segundo a palavra de Deus, mãe segundo a palavra de Deus, filho segundo a palavra de Deus, maridos e esposas segundo a palavra de Deus. Em Mateus 15, a partir do versículo 1, está escrito assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. Antes da gente continuar, eu quero lembrar desses dois. Nós temos 3 personagens aqui: Jesus, e ele é um padrão perfeito de espiritualidade, mas também temos os fariseus e os mestres da lei. Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que quando nós falamos de fariseus e mestres da lei, nós estamos falando de um tipo de gente que sempre brigou com Jesus, e a briga sempre era na base da hipocrisia, o que não vai ser diferente no texto a seguir. E então os fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: bom, imagine que Jesus aparecesse na sua casa hoje, sei lá, você chega do culto, ele está lá, só que dessa vez ele chega para você e fala assim: você tem direito a uma pergunta. Eu vou responder a qualquer pergunta que você fizer e depois eu vou embora. O que você perguntaria? Sei lá, pensa. Você fala: Jesus, eu posso perguntar qualquer coisa e o Senhor vai responder? Pode perguntar qualquer coisa e eu vou responder. E agora, veja o privilégio. Você está diante de Jesus com a oportunidade de perguntar alguma coisa. O mínimo que a gente tem que fazer é capricha na pergunta. Não vai me chegar com aquelas perguntas que todo mundo já sabe a resposta, sei lá, do tipo: o Palmeiras tem Mundial? Todo mundo sabe a resposta disso. Aí imagine só, você pergunta isso para Jesus, Jesus fala: não, e some, pronto. Quer dizer, você perdeu uma oportunidade que você, olhando rápido no Google, você já saberia a resposta. Esses caras chegam para Jesus, eles vêm de Jerusalém, eles vêm de uma outra localidade, e olha só a pergunta maravilhosa que eles fazem ao mestre: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Quer dizer que vocês vieram de Jerusalém, fizeram uma caminhada para perguntar por que os meus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Deixa eu explicar. Porque o judeu, segundo a tradição da lei judaica, ele tinha que lavar muito bem as mãos antes de comer. Ele fazia uma lavagem minuciosa. Por quê? Porque eles acreditavam que, comendo com as mãos sujas, eles contaminavam o alimento. Aquele alimento contaminado iria entrar pela sua boca, ia fazer parte do seu corpo, ia tornar o seu corpo impuro. Você ficaria impuro diante de Deus pelo simples fato de ter comido com as mãos sujas ou não muito bem lavadas no processo que os próprios judeus tinham estabelecido. Olha, se a regra é essa, quem aqui não estaria impuro? Porque deixa eu fazer uma pergunta aqui, você não precisa responder porque eu colocaria você numa situação constrangedora. Você lava as mãos sempre antes de comer qualquer coisa? Sim ou não? Sempre, sempre. Tipo, você está na rua, alguém fala assim: quer uma bolacha? A pessoa fala: não, eu vou lavar a mão. Espera aí. Se você está pensando assim, claro, procure um psicólogo. Se você é aquele tipo de pessoa que, sei lá, você está em qualquer lugar, aí a pessoa fala assim: quer pipoca? Aí você fala: quero.
Aí você vai fazer o seguinte. Pega álcool gel. Esse silêncio, para quem está ouvindo, para explicar, é que eu estou passando álcool gel na mão fictício. Aí depois de passar álcool gel na mão, você pega a pipoca, põe na boca. Só que a hora que você põe na boca, você dá uma encostada nos lábios sem querer. Aí você fala, opa, para eu colocar a mão de volta agora no saco de pipoca? Enfim, para terminar de comer um saco de pipoca, você levaria a trilogia do Senhor dos Anéis. Aí você está pensando assim, ninguém é louco de fazer isso. O judeu faz. E quando eles notaram, os discípulos de Jesus, eles notaram, esses caras aí são meio porco para comer. Esses caras aí não comem do jeito certo. Não come do jeito gostoso. Quer ver só? Porque se você é uma pessoa normal, quando você vai na casa de alguém e a pessoa, sei lá, serviu pizza, você come como? Um prato, garfo, faca, pedacinho por pedacinho, aquela coisa toda. Mas se você está em casa e não tem ninguém vendo, você come pizza do jeito certo, do jeito que a pizza foi feita para comer, que é como? Com a mão. Não sei se você... A pizza foi feita para comer com a mão. Quem inventou que pizza era para comer com garfo e faca foram os religiosos instruídos por Satanás. É igual quando você vai na casa de alguém, por exemplo, e a pessoa serviu manga. Você chega na casa da pessoa e como é que a manga é servida? A manga é servida picadinha. Gente, não tem graça nenhuma. Manga picadinha não tem graça nenhuma. Como é que é o melhor jeito de comer manga? O melhor jeito de comer manga é você pegar aquela manga, você descascá-la com os dentes, de uma tal forma que o seu cotovelo vira uma canalização de suco de manga. O melhor jeito de comer manga é você, enquanto você está chupando manga, você coloca um copo aqui embaixo do seu cotovelo, porque você vai chupar a manga, aquela manga vai escorrer dentro daquele copo que está embaixo do seu cotovelo, e depois, quando você terminar de chupar a manga, você bebe aquilo que está no copo, você não perde nada daquela... Aqui esse é o jeito. Só que os fariseus e mestres da lei, se vissem isso, iam falar assim, está em pecado. E aí Jesus diz, é sério, vocês querem que eu responda essa pergunta? Por que que os meus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, não lavando as mãos antes de comer? Então respondeu Jesus. E lembre-se de uma coisa, sempre que Jesus tem que responder uma pergunta idiota, prepara. Porque ele vai responder com uma categoria que só Jesus sabe fazer. Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Porque eles falaram o quê? Por que eles transgridem a tradição dos líderes religiosos? Aí Jesus diz assim, e vocês que transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse, e aí ele vai citar um texto da lei, que tem como base Êxodo 20, os 10 mandamentos. O que diz o texto lá? Honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Como é que funcionava? Um dos aspectos importantes de honrar pai e mãe era, se o seu pai ou a sua mãe ou os seus pais estivessem em situação financeira complicada ou passando necessidade, era obrigação legal dos filhos sustentarem os seus pais nas dificuldades. Era uma forma de honrar o pai e a mãe. Então, se de repente você tem o seu pai ou sua mãe e ele está passando necessidade, no contexto da lei de Deus, é sua responsabilidade como filho cuidar. Tanto é que quando Paulo, no Novo Testamento, fala do auxílio às viúvas, ele fala de auxílio às viúvas que não têm filhos. Porque as viúvas que têm filhos devem ser cuidadas pelos seus filhos. Por isso também que quando Jesus para o enterro do filho único de uma viúva, ele está transformando plenamente a vida daquela mulher, porque se ele era o filho único de uma viúva e tinha morrido, aquela mulher tinha perdido legalmente a única pessoa que poderia ajudá-la na sua necessidade, ainda mais numa sociedade em que a mulher não podia trabalhar. Então a lei de Deus dizia, os filhos devem cuidar dos pais se os pais estiverem em algum tipo de necessidade. E ponto. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, disser o quê?
Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. No entanto, o que esse pessoal pensou? Eles pensaram assim, mas se a gente viver ajudando os nossos pais nas dificuldades, nós vamos deixar de realizar muitos sonhos que nós gostaríamos. Então o pessoal pegou um outro texto que está em Números 30, também lá na lei, Números 30, versículo 1 e 2. Esse texto também vai ser projetado e diz assim: Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: É isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que obrigar a algum compromisso, ele não pode quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então um dia alguém chegou para esses mestres da lei, para esses fariseus e perguntou assim: eu tenho que ajudar os meus pais se eles tiverem dificuldade financeira? Tem. Então, por exemplo, se eles precisarem de R$1.000 por mês, eu devo ajudar? Deve. É o que a lei de Deus diz? É. No entanto, a lei não diz lá em Números que o que for dedicado ao Senhor tem que ser usado única e exclusivamente naquilo que foi dedicado? É, tem que ser. Então, mestres da lei, se eu, por exemplo, disser que eu quero consagrar esses R$1.000 para a compra de um carro que eu vou usar para servir ao Senhor. E aí? Não, mas se você vai dedicar esses R$1.000 para comprar um carro para você que vai servir ao Senhor, então você fica desobrigado de ajudar seus pais. Mesmo que eles morram de fome? Mesmo que eles morram de fome, porque a lei diz que se você dedicar algo ao Senhor, tem que ser usado exclusivamente para aquilo que você dedicou. E o que virou padrão? Quando o pessoal notava que ia ter que usar um dinheiro para ajudar os pais a não morrer de fome, eles faziam o quê? Consagravam esse dinheiro a Deus e diziam aos pais: olha, infelizmente a gente não pode ajudar, porque o dinheiro que a gente tinha para ajudar, a gente ofertou a Deus. Inclusive com a bênção daqueles líderes religiosos. Aí Jesus diz o quê? Vocês transgridem o mandamento de Deus de honrar o pai e mãe, fazendo peripécias teológicas e usando a lei de Deus para fazer isso. E aí vocês, com esse tipo de pensamento, vêm aqui para ficar indignados só porque os meus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Vocês têm certeza que é esse tipo de conversa que a gente vai ter? Vocês estão preocupados com homens que não lavam as mãos antes de comer, enquanto vocês, com a lei que vocês estão inventando e transgredindo, estão fazendo com que pais e mães em idade avançada passem fome? Enquanto por culpa de vocês, pessoas passam fome, vocês estão preocupados se alguém está com a mão limpa ou suja na hora de comer? Ai, numa hora como essa, se a gente é Jesus, olha, é porque Deus é misericordioso, né? Porque se a gente é Jesus numa hora dessa, faz o quê? Aí pega um raio, aqueles raios bons, um na cabeça de cada um. E aí então Jesus diz: hipócritas. E essa é a palavra central desse texto todo, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Hipócritas. Isaías já falou de vocês. Os lábios de vocês cantam louvor, mas o coração de vocês é uma podridão. Vocês falam que vão ser pais segundo a vontade de Deus, mas não são. Vocês falam que vão ser mães segundo a vontade de Deus, mas não são. Vocês, quando se casam, fazem votos e não cumprem os votos que vocês fazem quando se casam. Vocês falam que vão ser filhos, que vão honrar os pais e não fazem isso. E vocês não fazem isso não porque não conseguem, fazem isso porque não querem fazer isso. É um planejamento estratégico da vida de vocês simplesmente não viver de acordo com a vontade de Deus. E depois vocês vêm diante de mim no templo e dizem: Senhor, a minha casa é tua. Eu nem sabia que inclusive tem uma música muito famosa evangélica que diz exatamente isso. Tanto que já até comentaram nos Facebook: é por causa daquela música. Não é por causa daquela música, nem sei que música que é. O que eu vi é que a música é ruim. Se você está assistindo e gosta da música, não tem muito o que dizer.
Alguém conhece essa música? Não? Pois, eu não conheço. Graças a Deus a gente não conhece. Pronto. Nem sei qual é a música, eu estou falando graças a Deus a gente conhece. Ai, que horror fazer isso, né? Graças a Deus. Por que nós falhamos em nossos papéis na família? Porque nós, muitas vezes, estamos só fingindo os nossos papéis. É o popular me engana que eu gosto. Se alguém entrasse na sua casa e avaliasse durante um dia a sua vida na sua casa, sem saber quem você é, sem saber que fé você professa, depois de 24 horas vendo como você vive, ele diria que você é um cristão? Olhando para a forma como você é pai, mãe, esposo, esposa, filho, irmão, genro, nora, qualquer coisa. Os nossos lábios até confessam que nós cremos, mas nós não fazemos. Porque no fim, a gente na verdade tem muita dúvida de que a Bíblia está certa no que ela está dizendo que deve ser. Aí o texto continua: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Esse é um conceito que Jesus tinha trabalhado muito, inclusive no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Em que ele diz, olha, não é o que você fala, e nem o que você faz, porque inclusive você pode fazer com a pior das intenções. Por exemplo, lá no Sermão do Monte, Jesus diz assim, quando você for dar esmola, nem que a sua mão direita saiba o que está fazendo a esquerda, para que você não faça isso como autojustificação. Que você dê ajuda ao próximo apenas porque o próximo é feito à imagem e semelhança de Deus e você ama o próximo. Às vezes a gente escuta gente que, ao ajudar o outro, diz assim, sabe por que eu ajudo as pessoas? Eu ajudo as pessoas porque eu me sinto bem. Egoísta. Porque provavelmente se não se sentisse bem, não ajudaria o próximo. E o próximo deve ser ajudado acima do que nós sentimos a respeito do próximo. O próximo deve ser ajudado porque, em primeiro lugar, Jesus mandou amar o próximo. Em segundo lugar, o próximo também é feito à imagem e semelhança de Deus. Inclusive, não importa a vertente política que o próximo tenha. Ele é próximo. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso, né? Eu até quero aproveitar a Bíblia agora para me proteger. É importante chegar a esse momento. Aquele pacto de paz que nós fizemos no começo dessa mensagem. Se você está se sentindo ofendido, porque eu falei algumas coisas até aqui, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso. Entendeu? Fica a dica aí, Brasil. Se você falar assim, estou ofendido com o que ele falou até agora, porque ele está falando que se eu não sou um membro da família de acordo com a palavra de Deus, eu não sou alguém que possa dizer que a minha casa é de Deus. É exatamente isso que eu estou dizendo. E se você está ofendido, é normal. Os fariseus ficam ofendidos quando ouvem coisas desse tipo. No entanto, há dois tipos de ofensa e de reação. A primeira é a ofensa de ser acusado sem ter culpa. E para essa há inclusive uma bem-aventurança. Jesus diz lá em Mateus 5 nas bem-aventuranças, bem-aventurado vocês são quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Fiquem alegres, exultem, porque grande é o galardão nos céus de vocês quando fizerem isso. Então viva de uma tal forma que as pessoas, para falarem mal de você, tenham que mentir. E é claro que quando elas fizerem isso, você vai ficar ofendido. Mas lembre-se que ao mesmo tempo, quando isso acontecer, Deus é o nosso juiz e Deus é que cuida de nós. E nós vamos continuar vivendo os padrões da palavra de Deus e continuar exercitando, por exemplo, Romanos 12, 21, que diz assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E saibam que Deus é que retribui o bem e o mal a quem Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer.
E há um segundo tipo de ofensa, que é a ofensa de ser acusado e saber que eu sou o culpado. Para esta, só sobra o arrependimento. E se há uma coisa que nós precisamos fazer, como pais, mães, maridos, esposas, é nos arrepender da postura totalmente antibíblica que nós temos em muitos aspectos da nossa vida. Mesmo que enquanto nós fazemos isso, nós estamos dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O problema é que às vezes, quando a gente diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a gente apenas está dizendo, nós seremos membros de uma igreja e frequentaremos todo domingo. Ponto. E aí Jesus diz, ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Jesus não está dizendo, deixa para lá. Ele está dizendo, deixem esses caras. Quem faz isso é guia cego. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Eu acho que isso vale muito para esse bando de porcaria que a gente tem nos YouTubes da vida aí. Às vezes eu escuto gente dizendo assim, eu acompanho o pastor tal. Eu penso, meu Deus do céu, lá vem. Porque dependendo do pastor que ele acompanha, você sabe, não. Aí você fala assim, mas pessoa, sei lá, não vou citar nenhum nome aqui, tá? Aí você fala assim, nossa, essa pessoa foi uma grande referência nos anos 90, nossa, um grande pregador, pregou em vários congressos, um nome realmente espetacular, grandes pregações, né? E caiu aí. E tem grandes pregações, aquela coisa toda, mas de repente, de um tempo para cá, assim, até acerta algumas no ângulo, mas tem umas que ele acerta para fora e dá na cabeça do cara que traz o gol e mata ele. Aí a pessoa fala assim, não, eu sei que tem algumas coisas que ele fala que não tem muito a ver, mas sabe o que é, né? A Bíblia diz para a gente ouvir todas as coisas e reter o que é bom. Quando a Bíblia disse isso, não era o contexto de YouTube, garanto para você. Garanto que a Bíblia não estava pensando no YouTube quando falou, não é esse o contexto. E Jesus diz, se um cego guia outro cego, os dois vão cair no buraco. E quem é que nós imaginamos ser, que nós pensamos que nós vamos conseguir fazer a seleção adequada do que é e não é adequado? Porque, gente, pensa na própria vida. Nada é mais sedutor do que você ouvir o que você quer ouvir. Principalmente quando o assunto é pecado. Nada é mais gostoso do que você estar pensando assim, peco ou não peco? Aí você vai para uma igreja e o pastor fala assim, Deus mandou dizer para você nessa noite, vá em frente. Você fala, oi? Então tá. Foi Deus que falou. Deus mandou dizer para você nessa noite, siga a voz do seu coração. Você fala, oi? Não tem como dar errado. Jesus diz, se você está diante de uma situação como essa, cai fora. Cai fora, como dizem os nossos irmãos mais do fogo, é laço. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Porque é engraçado. É engraçado porque até agora o pessoal não tinha entendido muita coisa. Uma das coisas mais abençoadoras da Bíblia é a paciência que Deus tem. Porque se depois de falar tudo isso, um seguidor chega para mim e fala assim, explica-nos. Olha, vocês estão de brincadeira comigo, né? Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Do que ele está falando? De cocô. Eu ia usar uma outra palavra, mas eu fiquei naquela crise. Uso outra palavra, não uso. Eu falei, não, vamos usar cocô mesmo, que é algo mais assim, palatável. Porque se você comer com a mão suja, no máximo o que vai acontecer? Você vai pegar alguma, sei lá, uma intoxicação, uma virose, sei lá, qualquer coisa. Aí o que vai acontecer? Você vai ter lá uns 2, 3 dias de uma disenteria, né, doutora?
Tem que ir tomar muita água, soros fisiológicos, está sempre perto de um banheiro, importante. Eu até, inclusive, gostaria de fazer essa indicação aos médicos. Você vai ao médico com a virose, ele fala assim, toma isso, toma isso, toma isso. Tem que indicar, fique sempre perto de um banheiro. É importante, tem que falar isso pra gente, indicar para nós. Aí o que vai acontecer? 2, 3 dias depois, você está com aquela barriga um pouco mais saradinha, perdeu lá uns 3, 4 quilos, e vida que segue. Está um pouco fraco, desnutrido, aquela coisa toda, mas vida que segue. Jesus está dizendo, o problema é que vocês estão se preocupando com algo que em 2, 3 dias a gente resolve. Vocês não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Parem de se preocupar com isso. Quer ter higiene? Tenha. Quer ter? Parem de encher a paciência. Tem coisa mais importante para a gente ficar discutindo. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. E é por isso que dói mais quando alguém fala algo para a gente do que quando alguém bate na gente. Porque quando alguém fala algo para a gente e nos fere, a gente sabe que provavelmente aquilo saiu do coração da pessoa. E a pessoa revelou o verdadeiro sentimento que ela tem. E isso nos machuca. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E sabe qual é o grande problema? As igrejas têm ensinado as famílias a lavar bem as mãos. Nós somos excelentes ensinadores de lavagem de mãos. Nós passamos anos ensinando as pessoas a lavar bem as mãos. E temos muita dificuldade em pregar o evangelho que diz, arrependa-se dos seus pecados e muda a vida. Muda a postura. Porque enquanto isso não acontecer, não só a gente não vai poder dizer que a nossa casa é de Deus, que a nossa casa é tua, Senhor, como não vamos poder dizer que nada nosso é de Deus. Nós vamos continuar vivendo uma falsidade e uma hipocrisia que contaminam, que ferem. Eu tenho 41 anos. Eu sei que não parece. São 41 anos. Tenho 2 filhas. Uma de 12 e uma de 7. E daqui, sei lá, 25 anos, minha filha vai começar a namorar. Se tudo der certo. Tudo correndo bem, a gente jejuando e orando. Só que, claro, com a minha filha de 12, já tem aquelas conversas que ela faz para provocar, como eu já disse aqui algumas vezes, ela fala, pai, como é que tem que ser meu namorado? A prova de bala. Sendo a prova de bala, ele vai continuar vivo. E a gente em casa diz, filha, não importa como o seu namorado vai ser. O que importa é o seguinte, se ele ama mais a Jesus do que ama você. Se ele amar mais a Jesus do que qualquer coisa, ele vai amar você do jeito certo. Agora, se você chegar aqui com um namorado que fala que você é a vida dele, vai arrebentar a cara dele. Porque eu sei que relações idolátricas e possessivas nunca dão certo. Sempre acaba em desgraça ou em ferimento. E tem uma outra coisa. Quando eu falo isso, o pessoal fala assim, nossa, ontem estava num casamento, aí terminando os cumprimentos, estava do lado da Júlia, a Júlia tem 7 anos, aí ela estava sentada no meu colo, assim, o pessoal cumprimentando, e quando o pessoal vai cumprimentar no casamento, aí o pessoal chora. Ela falou assim, pai, por que o pessoal está chorando? Eu falei, filha, porque eles estão felizes, tal, emocionados com o momento. Nossa, pai, eles estão felizes porque estão saindo da casa do pai? Eu não vou fazer isso. Falei, realmente, é isso aí, filha.
É isso aí, ó, Deus agindo aí. Nessa hora eu levantei, eu até orei em línguas e louvei o Senhor. Mas vai chegar o tempo. Rápido. Vai chegar a hora. Mas uma coisa que nós, como pais, precisamos aprender é que se chegar o dia dos nossos filhos saírem de casa, casarem, terem os seus filhos, e se eles saem, amam a Jesus, servem numa igreja local e devotam a vida a Jesus, vai ser aquele momento em que simplesmente eu vou dizer: Deus, obrigado. O meu papel como pai acabou. Eu vou continuar sendo pai, mas eu não vou ter aquela responsabilidade. Eu vou dizer: Deus, pronto. Recebi uma filha do Senhor, é uma filha do Senhor que eu estou devolvendo. Porque poucas coisas são tão desgraçadas na vida que a gente poder dar tudo para os nossos filhos enquanto eles caminham em passos largos para o inferno. Pais cristãos não sonham com a melhor faculdade para os filhos. Não sonham com isso. Pais cristãos sonham com os filhos servindo a Jesus na igreja dele. Pais cristãos não sonham com filhos comendo e bebendo o melhor dessa terra. Pais cristãos sonham com os filhos que se arrependem dos seus pecados e que anseiam por servir a Jesus. Maridos cristãos anseiam por abençoar a vida de suas esposas, e esposas anseiam por abençoar a vida dos seus maridos, enquanto ambos servem a Jesus. E quando nós conseguimos compreender isso, nós vamos poder dizer: Senhor, nós fazemos isso porque a minha casa é tua, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos nos devotar àquele que nos deu a capacidade de fazer isso, porque, claro, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa: eu não vou dar conta. E meu irmão, minha irmã, por você mesmo, nós não vamos. Você não vai e eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir dar conta disso. Mas nós fazemos isso na força de Jesus, que morreu na cruz, que viveu a vida perfeita em nosso lugar e nos capacita a viver para a honra e para a glória dele. Nós confiamos em Jesus Cristo. Jesus que cumpriu toda a lei, tudo o que precisava ser feito, ele fez em nosso lugar. Garantiu a aprovação de Deus, o perdão dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E através e por causa de Jesus é que nós podemos ser os maridos que Deus quer, as esposas que Deus quer, os filhos e os pais que Deus quer. Nós não fazemos isso na nossa força, porque na nossa força nós não temos condição de assumir o mínimo papel possível que a Bíblia quer de nós. Mas com a força do Espírito Santo, nós conseguimos viver a vida familiar para a glória de Jesus. O que nós precisamos é parar com a hipocrisia. É parar de fingir que é o que não é. No eterno me engana que eu gosto, porque ninguém se engana e no final ninguém gosta. Nós precisamos salvar a próxima geração. Porque a minha geração de cristãos, uma grande parte está fora da igreja, vivendo de uma maneira desvairada, pior do que qualquer pessoa que nunca pisou numa igreja. E muitos que ficaram na igreja estão céticos e cínicos. Nós precisamos recuperar, inclusive, a bênção da sabedoria cristã que vem com o tempo. Às vezes eu converso com alguns jovens, eles dizem assim: nós queríamos, sei lá, ter um referencial de vida, alguma coisa. Eu digo: procurem cristãos mais velhos. E eles olham para mim e dizem: você está brincando, né? Porque a maioria dos cristãos mais velhos, ao invés de ficarem sábios no evangelho, viraram ranzinzas da fé. Críticos de qualquer coisa que cheire igreja. E você conhece um monte que eu tenho certeza. Pessoas que deveriam estar aconselhando as novas gerações. A Bíblia diz que as irmãs devem procurar as mulheres mais velhas e sábias para se aconselhar. Cadê? Nós temos, claro, na igreja, algumas pessoas assim, mas isso não é padrão.
Quando você vê, se assusta. Às vezes você vê roda de mulheres mais velhas assim, eu sei muito bem como é que é isso. Vai encontrar a mocinha que vai casar, fala assim, cuidado, viu? Porque, a partir do casamento é só desgraça. Se a sua vida foi uma desgraça, não padronize a desgraça. Porque passou a vida inteira dizendo a minha casa é tua, enquanto não era. O problema é que às vezes a gente diz, a minha casa é tua, e o diabo fala, oi? Falou comigo, né? Não, falei com Deus. Aham. Sabe aquele meme que tem sempre uma pessoa com um diabo aqui? Já viram esse meme que tem na internet? Às vezes a gente coloca a nossa foto lá, coloca o diabo aqui, e o diabo está dizendo assim, vai lá e fala que a casa é tua. Vai lá e só fala isso. Não tem como dar errado. O resto, deixa comigo. O que nós precisamos? Nós precisamos nos arrepender. Porque eu quero dizer uma coisa para você, não brinque com a sua família. Feridas familiares custam a sarar. E quando saram, só saram porque houve perdão e arrependimento. A gente vai terminar orando. Você que está nos assistindo, Deus abençoe sua vida. E a gente volta no domingo que vem. O meu desejo é que a sua família seja muito abençoada nessa semana. Deus abençoe. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.
Quem nasceu tem que ser uma